Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do Falcon College. Eu sou o professor Nemer, sou o coordenador do curso e se você precisar de alguma coisa eu puder te ajudar, entre aí em contato comigo, tá? Hoje nós vamos falar de como ganhar dinheiro com as melhores ações da Bolsa de Valores. Ganhar mais significa você aproveitar melhor as oportunidades. E aproveitar melhor as oportunidades não significa sorte, significa conhecimento, significa técnica. E nós vamos passar aqui algumas delas para você começar a desenvolver essa habilidade e ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, primeiro de tudo, para ganhar dinheiro com boas ações, é importante entendermos o seguinte: as ações. Quando você compra uma ação, você se torna sócio desta empresa. Portanto, ela tem, como empresa, ela tem o fundamento de gerar. Né? Então é importante que você lembre disso. Você vira sócio de uma empresa e você tem que ter esse olhar de sócio, ou seja, olhar de administrador. Ela está bem no mercado, ela está bem posicionada, ela tem uma boa imagem, ela gera lucro, que é o fundamento básico de uma empresa. Tudo isso você fica ligado. Então, esses são os critérios objetivos. Isso é importante você aprender essa análise, porque você foge do efeito manada. O efeito manada é aquele que, assim, olha, todo mundo está comprando e eu vou lá e compro também. Todo mundo está saindo, está vendendo a ação, eu vou lá e vendo também. E você pode perder grandes oportunidades, tá? Você foge da intuição e você foge do efeito manada. Leia, tenha essa leitura, essa percepção dos principais indicadores da empresa. Quando você vai investir em bolsa, você vai escolher as empresas ou a empresa que você vai se tornar sócio. Então, dá uma olhada nela em si e no ambiente em que ela está inserida. Por exemplo, existem critérios que eu avalio como, antes de mais nada, quais são os setores que são mais resistentes a variações da economia, por exemplo. Então, eu posso analisar setores de energia, setores de transporte, setores de alimentação, setores de varejo, enfim. Eu primeiro avalio ou tento avaliar esses setores e dentro desses setores as empresas que atuam nesse setor, tá? Esses são indicadores que você deve fazer essa leitura. Para aprender a identificar oportunidades. É fundamental, é por isso que você analisa, para identificar oportunidades de ganho, seja curto, médio ou longo prazo. Dá para se ganhar dinheiro na bolsa de forma consciente e consistente, desenvolvendo essa habilidade, essa leitura desses indicadores que a gente vai comentar aqui com você, tá? Então, antes de mais nada, por que é importante analisar uma ação antes de a gente comprar, antes de a gente se tornar sócio? Então, primeiro, ele faz parte, a análise faz parte da estratégia da montagem de carteira. Então, a sua carteira de investimento, se ela for montada com uma estratégia, provavelmente ela vai ser bem sucedida. O que a gente vê são efeito manada. Então, monta-se a carteira de qualquer jeito e aí demora a aparecer resultado ou quase nenhum resultado. Então, a análise dessas ações é importante para essa estratégia. Dentro da sua carteira, você pode ter parte da carteira de investimentos voltadas ao curto prazo, como reserva emergencial, ou voltadas a longo prazo, como a reserva de investimentos, tá? Tudo depende da sua estratégia. No Falcon College, a gente ajuda você a montar essa estratégia.
Quando estamos falando de ações e, portanto, empresas, nós temos que ter em mente o horizonte de longo prazo. Médio prazo, sim, curto prazo, sim, como o day trade, mas a base de tudo é o longo prazo, tá? É assim que você ganha dinheiro com as ações, com as empresas. E, desta forma, você minimiza risco. Quais são os riscos? Na verdade, uma empresa, quando ela é criada, ela visa gerar lucro. Ela vai crescer de qualquer jeito, de forma correta ou de forma incorreta, mas ela vai crescer. Então, você identificando aquelas que crescem ou têm potencial de crescimento de forma correta, você ganha dinheiro aproveitando essas oportunidades e diminuindo o risco de perder dinheiro ou levar mais tempo para ganhar do que você imaginou. Lembre-se, o teu dinheiro ele só cresce em cima de rendimentos. Então, quando você compra uma ação, você tem que levar dois objetivos, né? Primeiro, a valorização que você ganha na compra. Você comprou por 10, vendeu por 20, então você ganhou. E também, por tratar-se de empresa, você tem a possibilidade de ganhar dividendos, ou seja, a empresa divide parte dos lucros com os acionistas. Então, você ganha duas vezes. Isso é muito interessante e saber ficar ligado nisso, né? Então, o que analisar na compra de uma ação? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que levar em conta que nós estamos falando de tornar-se sócio de uma empresa, de uma grande empresa. Portanto, a empresa está conectada com o mundo real. O que é o mundo real? Ela tem produtos, ela tem serviços que as pessoas compram. Então, as pessoas gostam do produto dela, ela tem uma boa imagem de suporte a cliente. Vamos ser bem franco aqui, vide a imagem das operadoras de telefonia celular. Não vou falar de A ou B, mas qual é a imagem que você tem quando eu falo de celular? Qual é a imagem que você tem sobre suporte, sobre atendimento ao cliente? Péssimo, péssimo. Aposto que são visões ruins. Você usa porque é obrigado, mas a visão que você tem é ruim. Então, essa é a conexão com o mundo real. Apostar em empresas que estão bem posicionadas, que têm bons produtos, que têm uma boa aceitabilidade, que têm a credibilidade do mercado. Né? Não olhe apenas os números, os critérios objetivos, como balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, número de contratações, etc. Você olha esse mundo real com esses critérios mais subjetivos, tá? A credibilidade da empresa é um deles e é muito importante. Você também faz uma análise sistêmica. O que é sistêmica? Baseada no sistema como um todo. Além dos resultados objetivos que você tem acesso, você tem a análise, a leitura do mercado. Então, a economia, como é que está a economia do Brasil, onde ela está inserida? Como está o setor que esta empresa está inserida, como estão as outras empresas do mesmo setor. Então, são visões, são leituras que você pode fazer e vão te ajudar a ganhar dinheiro na escolha e na identificação de uma boa oportunidade, tá? Para você analisar uma boa ação, você usa uma das duas metodologias que existem, né? A análise técnica e a análise fundamentalista. As duas, não há uma melhor ou uma pior, elas estão ligadas à sua estratégia. A análise técnica, ela está muito mais voltada a estratégias de curtíssimo ou curto prazo, E a análise fundamentalista está mais ligada às estratégias de longo prazo. Você pode, se você conseguir
Se você tiver a mente aberta e souber fazer uma concatenação, um conjunto dessas duas análises, certamente você vai estar um passo à frente do mercado, tá? Vamos dar uma olhadinha na análise técnica. A análise técnica, ela basicamente é uma análise visual do gráfico, do valor da ação num determinado período de tempo. Este valor, para a análise técnica, ele é baseado na oferta e demanda. Ou seja, se eu tenho boa procura pelas ações daquela determinada empresa, provavelmente o valor dela vai subir. Se eu tenho baixa procura por determinada ação de uma empresa, o valor daquela ação vai cair. Então, essa relação é muito importante para a análise técnica, que determina o valor da ação. Então, o valor da ação sobe ou desce dependendo da demanda, dependendo da procura que você tem, que nada mais é do que investidores dispostos a investir naquela ação, tá? Com isso, você consegue identificar tendências de alta e tendências de baixa, de forma a você ter mais segurança na escolha de uma ação. Essa técnica é muito usada em estratégias de curto ou curtíssimo prazo, estratégias de compra e venda de um dia, que é chamada de day trade. Então você compra, às vezes na hora, tá? Por exemplo, eu vi agora acontecer, isso é muito comum no IPO, né, de uma ação. Então, por exemplo, a Pets estreou na Bolsa de Valores, o valor da ação foi cotado, foi estabilizado, foi estabelecido em R$13, se eu não me engano, alguma coisa bem próxima disso. E na abertura do pregão, logo um pouco depois, ele chegou a 17. Então, imagina, se você estivesse atento, identificou essa oportunidade. As IPOs são sempre boas oportunidades, de uma forma geral. Logo no começo do pregão, eu comprei as ações, imagina, bem simples, tá? Comprei 1.000 ações a R$13, e lá na hora do almoço, ou um pouco antes, eu vendi por 17. Então, imagina quanto você ganhou num curtíssimo período de tempo, numa operação day trade. Então, a análise técnica te ajuda bastante nisso, tá? Alguns conceitos importantes. A análise técnica, ela está bem relacionada à compra e venda, ou seja, ao volume de negociação de um determinado período de tempo. Tá? Você vai ver isso nos gráficos, ele te mostra bastante isso. Esse volume, ele determina os preços da ação, e aí você consegue identificar tendências de alta ou tendências de baixo. Tá? Nessas tendências, você tem dois tipos de análise, né? Primeiro, o preço. Aí você tem topos e fundos, ou resistências e suportes, quer dizer, preços mais altos e preços mais baixos, e volume de operações, né, com grandes volumes ou baixos volumes, tá? Tudo isso você faz a leitura de um gráfico, que é bastante interessante. Já a análise fundamentalista não é melhor ou não é pior, ela simplesmente está atrelada à sua estratégia de montagem de carteira. Então, para aquela parte da sua carteira que é de longo prazo, você pode se dar muito bem se aplicar de uma forma o mais correta possível da análise fundamentalista. Eu digo assim porque não existe critérios exatamente corretos, né? Existem avaliações que você faz baseado no conhecimento que você adquire. Tá? Então, a análise fundamentalista, ela olha não para o gráfico, não para tão imediato. Preço, de valor, de compra e venda, volume, ela não olha para isso. Ela olha para números da empresa, números baseado nos resultados reais, nos históricos, nos balanços e assim por diante, tá? Então, a gente chama de números relevantes e oficiais,
por exemplo, o fluxo de caixa, o lucro, o DRE, que é o demonstrativo de resultados, o balanço patrimonial, que identifica o patrimônio líquido, por exemplo. Tá? Ela é baseada nas diretrizes e estratégias da empresa. Então, é uma empresa que tem bons nomes, ela tem uma boa aceitação, os clientes gostam do produto ou do serviço dela, ela está antenada, ela investe em tecnologia, que isso é importante, tudo isso você vai analisar. Tá? Outra coisa também são a macroeconomia, quer dizer, aonde ela está inserida, quais são índices como PIB, como inflação, como pandemia, né? Então você faz essa análise. E o setor que ela está inserida, evidentemente. Tá? Então, nessa pandemia, por exemplo, um dos setores que sofreu muito foi o setor de serviço. Então, lojas fechadas, houve uma demissão em massa, e você vê grandes varejistas que poderiam ter fechado, assim como fecharam as portas, e outros que se deram muito bem porque apostaram na tecnologia e explodiram lá no e-commerce. Então, esses fatores também você leva em consideração. Tá? E você pode usar também a análise técnica baseado, né, no valor da ação, no volume que aquela ação está tendo, se está tendo grande procura ou não. Tá? Você vê que as duas podem te ajudar bastante. Quando a gente fala de análise fundamentalista, aqui estão 5 dos principais indicadores fundamentalistas, que são números da empresa. Toda empresa de capital aberto, ela é obrigada a publicar balanços trimestrais. Então, é chamado de temporadas do balanço, né? Então, todo final de trimestre. Então, nós estamos em julho, agosto, setembro, nós estamos no final do terceiro trimestre. Outubro, novembro e dezembro começam o quarto trimestre. Então, em outubro, começa a temporada de balanços. Elas vão publicar, as empresas que estão em bolsa, os balanços do terceiro trimestre, referente aos resultados de julho, agosto e setembro, tá bom? Então, 5 dos principais. Um deles é o PVPA, quer dizer, preço sobre valor patrimonial. Na verdade, é o preço da ação dividido pelo patrimônio, pelo valor do patrimônio da empresa. Eu estou me referindo ao patrimônio. Patrimônio líquido é aquilo, né? Quando eu olho no balanço, eu vejo tudo que ela tem de receita, que são os ativos, eu tiro desse conjunto de receitas num determinado período de tempo, eu tiro todo o passivo, que são as obrigações e dívidas dessa empresa. O que sobrar é patrimônio líquido. É claro, quanto maior o patrimônio líquido, significa que sobrou mais dinheiro. Então, quanto melhor é o patrimônio líquido, melhor são os números de leitura dessa empresa. Então, na verdade, ele indica, né, quanto os investidores estão pagando por cada real de patrimônio que essa empresa tem. São indicadores importantes de você aprender. Aqui eu não vou detalhar como se calcula o PVPA. Existem a aula no Falcon Core, sim, mas saiba que existem sites específicos que te mostram esses indicadores a pronto. Basta você entender o que é e para que ele serve. Tá? Ou seja, quando você faz essa conta de preço sobre valor do patrimônio da ação, você tem aí uma análise. Por exemplo, se ele for menor que 1,5, significa que é uma ação atrativa. Então, é uma boa indicação para você comprar essa ação naquele momento. Tá? Outro dos indicadores é o PL, muito utilizado, que é o preço sobre o lucro. O primeiro
nós falamos de patrimônio, né? O valor patrimonial. Agora nós estamos falando de lucro, ou seja, o valor da ação dividido pelo lucro que ela gera. Isso também é muito importante para os analistas fundamentalistas, né? Eles estão olhando para o lucro da empresa, de modo que você tenha essa leitura também em conjunto com os outros, né? Um outro índice é o ROI, que na verdade chama-se retorno sobre o capital, quer dizer, quanto que eu ganho por investir nessa empresa. Esse indicador, ele é muito utilizado para você comparar empresas, outras empresas do mesmo setor, né? Isso é muito importante. Quando você fala de ações, você pode ganhar duas vezes. Primeiro, no valor da ação, ou seja, você compra e esse capital que você investiu, ele se valoriza ao longo do tempo em função dos resultados da empresa que está ligada no mundo real. A segunda maneira de ganhar, tem empresas que dividem o lucro dela com os acionistas. Por exemplo, 25% do lucro dela é dividido entre os acionistas. Pega o lucro lá líquido, divido pelo número de ações e eu falo assim, vou pagar 50 centavos por ação para cada acionista. Eles usam muito esse dividend yield, que ele te dá esse retorno em quanto tempo você leva para retornar recebendo esses dividendos, né? Ou quanto de dividendo ela está pagando numa função de tempo, tá? E também, além desses 4, você tem outros itens e os dados contábeis. Então, eu estou falando de leitura de fluxo de caixa, leitura de patrimônio líquido, eu estou falando de uma série de números fundamentalistas para a sua análise. Se você souber fazer um conjunto da análise técnica com análise fundamentalista, você vai ter uma grande visão e poder identificar grandes oportunidades, tá? Outra coisa que é importante é identificar a hora de comprar uma determinada ação. Então, como é que eu identifico a hora correta? Primeiro, eu olho para os números financeiros, como a gente viu, com esses indicadores fundamentalistas que a gente viu, e faço essa leitura de se estão bons ou não, tá? Esses números da empresa, se ela tem caixa, se ela vem gerando caixa, se ela vem gerando aumento do patrimônio e assim por diante, tá? E eu também olho pontos ou índices ou indicadores macroeconômicos. Então, a economia está melhorando, a abertura dessa pandemia está melhorando, então as vendas estão melhorando, as pessoas estão saindo, as empresas voltam a produzir, voltam a contratar, voltam a gerar renda. Então, eu faço essa análise macroeconômica. E, principalmente, eu olho também o setor em que ela atua. Então, se é um setor de energia, se é um setor de construção, então volta a construir, voltamos a ter contratações, voltamos a comprar e assim por diante. Então, fique de olho nesses indicadores, tá? Fique de olho também para identificar uma boa ação para ganhar dinheiro, na liquidez da ação. Então, o que é liquidez? Liquidez é a capacidade de uma ação se virar dinheiro, ou seja, quanto tem de interesse no mercado por aquela ação, quanto tem de demanda. Lembra de carro? Você tem carro que a gente brincava, né, quando era mexer com isso, você tem carro que casa com ele, ou seja, tem pouca demanda, tem pouca procura. Então, cuidado se você vai comprar um carro que tem pouca procura. Aqueles carros que têm muita procura ou facilidade de se vender são carros mais caros, né? Ele tem um valor. Aqui nas ações é a mesma coisa. Então, se ela tem uma boa liquidez, ou seja, se ela tem uma boa procura, um bom volume que as análises técnicas te demonstram, você provavelmente tem uma boa ação para você adquirir, tá?
como você identifica esses volumes? Lá na análise técnica, você tem, se você olhar ali no gráfico, normalmente a parte de baixo são os gráficos de barras e eles mostram os volumes, né? O que é volumes? É a quantidade de negócios que tem aquela ação, que tem aquele ativo. Então, num determinado período de tempo. Então, você vê grandes volumes, é porque tem grandes demandas por aquela ação. Provavelmente é um bom negócio de você trabalhar. Principalmente se você identifica tendências. Então, se você entrar no início de uma tendência ascendente, é quando você ganha bastante dinheiro, comprando na baixa, vendendo na alta. Não há mágica, a análise de tendência te ajuda junto com os indicadores fundamentalistas, né? Outros fatores que você deve ficar de olho. Então, o planejamento da empresa. É uma empresa que ela tem aparecido, ela tem lançado novos produtos, ela tem entrado em novos mercados. Então, você vê aí notícias como, por exemplo, o Nubank adquiriu a corretora, uma das corretoras de investimento, né? Ideal Invest, acho que é isso. Então, são empresas antenadas, são empresas ligadas, são empresas com planejamento estratégico bem feito, que estão aí de acordo com essa economia tão dinâmica como a gente tem. Então, são ações de empresas que você pode olhar para isso, tá? Outra coisa que é importante ficar de olho é nos gestores. Lembra-se, toda empresa ela tem a função de gerar lucro e ela só gera lucro com uma boa gestão. Então, quem são esses gestores? De onde eles vieram? Quais são os resultados da empresa sob a gestão dessas pessoas? Então, é outro fator, outro indicador que você pode analisar, tá? Também é importante analisar dessas empresas essa cultura e inovação. Ela está, imagina quando eu falo para você sobre uma empresa como Facebook, vem na sua cabeça inovação, solidez, tecnologia. Banco Itaú, tecnologia, solidez e assim por diante. Google, vem, né? Apple, Vale do Rio Doce, tecnologia, mas teve problemas aí com o meio ambiente, então são leituras, sofreu com isso, mas se recuperou e está investindo e assim por diante, tá? Então você faz essa inovação e tecnologia. Tecnologia é fundamental. Seja daqui para frente, então, mais ainda, nós estamos falando de um novo sistema de pagamentos que muito em breve vai entrar em vigor, que é o Pix. É baseado totalmente em tecnologia. Então, você vai transferir dinheiro na hora, pelo celular, muito provavelmente, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para a empresa, de empresa para pessoa, tudo na hora, tudo através dessa tecnologia. A tecnologia, ela diminui distâncias e ela propicia conforto. Esta é a função da tecnologia. Então, quanto mais se investir em tecnologia, mais a empresa se torna atrativa. E também o capital, isso é importante, tá? Porque essas empresas fintechs, high-techs, elas dependem de um fator muito importante, que é o intelecto, ou seja, são as pessoas. Então, essa empresa cuida bem das pessoas, ela tem uma boa imagem das pessoas. Olha que eu conheço banco que é muito ruim de cuidar do seu intelecto, cuidar do seu patrimônio intelectual. Mas esse é outro assunto, tá? Então, você fique de olho. Então, por exemplo, aquelas melhores empresas para você trabalhar. Isso é um grande indicador para você ver o interesse das pessoas em determinadas empresas. Quem é o campeão do ranking? Ou seja, aquela que tem milhões de empresas querendo trabalhar lá. É porque ela é boa.
Então, vale a pena investir nesse tipo de empresa. Então, essas aqui são algumas dicas para você trabalhar e ganhar dinheiro. Conclusão: ganhe dinheiro escolhendo boas ações através de uma análise técnica, através de uma análise fundamentalista, através de uma leitura sistêmica, através de uma percepção de volume, de negócios, de mercado, de economia global. Você fica ligado em tudo e faz bons negócios e ganha bastante dinheiro. Essa foi mais uma aula do Falcon College. Espero que você tenha gostado, espero te ver nas próximas e qualquer coisa você pode me chamar, que a gente cria aí um plano de educação financeira para você, tá? Conheça o Falcon College, conheçam as aulas muito bem estruturadas do Falcon College e vem com a gente que você vai ganhar dinheiro. Te vejo nas próximas. Um grande abraço.